Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, bom dia, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês e que Deus os abençoe. Meus irmãos, queria me desculpar com cada um de vocês que nos acompanham diariamente aqui pelo canal do YouTube, pelos grupos de WhatsApp, porque esses 3 dias eu não pude postar o Evangelho, coisa que eu faço com muito amor diariamente. É porque eu estava envolvido na organização do 7º Congresso Diocesano do Terço dos Homens, que foi realizado no último sábado e domingo, dia 17 e 18, em Floresta do Araguaia. Em virtude de todo o trabalho dessa organização, fiquei incapacitado de poder gravar os vídeos e postar diariamente. Mas aqui estou hoje novamente postando o vídeo e agradeço a muitas pessoas que nos mandaram mensagem, nos pedindo, querendo saber o que é que havia acontecido, porque a gente não estava postando os vídeos mais. A gente volta a partir de hoje a postar normalmente todos os dias uma pequena reflexão sobre o Evangelho no qual a liturgia nos traz a cada dia. E, meus irmãos, hoje o Evangelho é de Lucas, capítulo 19, versículo de 1 a 10. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus tinha entrado em Jericó e estava atravessando a cidade. Havia ali um homem chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos e muito rico. Zaqueu procurava ver quem era Jesus, mas não conseguia por causa da multidão, pois era muito baixo. Então, ele correu à frente e subiu numa figueira para ver Jesus, que devia passar por ali. Quando Jesus chegou ao lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa, hoje eu devo ficar na tua casa. Ele desceu depressa e recebeu Jesus com alegria. Ao ver isso, todos começaram a murmurar, dizendo: ele foi hospedar-se na casa de um pecador. Zaqueu ficou de pé e disse ao Senhor: Senhor, eu dou a metade dos meus bens aos pobres, e se defraudei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Jesus lhe disse: hoje a salvação entrou nesta casa, porque também este homem é um filho de Abraão. Com efeito, o Filho do Homem não veio procurar e salvar o que estava perdido. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, nós vemos que Jesus vai até Jericó. Ele está ali. Multidões o acompanham. E Zaqueu, que era um cobrador de impostos e muito rico, ele, pela baixa estatura, não conseguia ver Jesus. Então ele tem uma ideia: como posso fazer para encontrar com Jesus, para ver Jesus, nem que seja de longe? Ele sobe na figueira e quando Jesus vai passando, nós devemos notar que não é ele que chama Jesus. No evangelho de ontem, do cego de Jericó, aquele cego clamava: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Mas Zaqueu não fala nada. Zaqueu estava no alto da árvore, observando Jesus, querendo ver Jesus, querendo ter esse encontro com Cristo, mesmo que fosse de longe. Mas, quando Zaqueu procura Jesus, aí é Jesus que procura Zaqueu. Jesus não conhecia Zaqueu, mas conhecia o coração daquele homem que não mediu esforços para se encontrar com Cristo, para ver o Cristo. Então, Jesus manda ele descer depressa, porque hoje ele ficaria na casa daquele cobrador de impostos, na casa de Zaqueu. E todos sabemos que aqueles que eram cobradores de impostos para o Império Romano, mesmo sendo judeu,
era excomungado, ele era banido, era considerado um pecador, porque ele cobrava impostos para o Império Romano e os judeus não aceitavam isso. E Jesus vai lá na casa de Zaqueu e ali Zaqueu faz um profundo arrependimento, uma profunda fé, ele toca o Cristo. Ele nos fala que, Senhor, eu dou metade dos meus bens aos pobres e se defraudei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Zaqueu se arrepende de todas as coisas que fez de errada. Se ele prejudicou alguém, ele quer ressarcir aquele prejuízo com juros. Jesus fala que verdadeiramente a salvação entrou nessa casa, porque este homem, Zaqueu, é um filho de Abraão. E Jesus completa falando qual é a sua verdadeira missão. Jesus fala que o Filho do Homem veio procurar e salvar quem estava perdido. Foi por isso que o Cristo se fez homem, para que todos se salvem. Mas como devemos alcançar a salvação? Devemos enxergar no Cristo o nosso Salvador, aquele que é o nosso Redentor, aquele que se deu na cruz por cada um de nós para a nossa salvação. E nós, quando vamos ao encontro do Cristo, a salvação entra na nossa vida, entra no nosso coração e entra na nossa casa. Que nós possamos, a cada dia da nossa vida, ter esse encontro do Cristo, assim como Zaqueu. Muitos falam, esse aí não tem solução, pau que nasce torto, morre torto. Mentira. Esses que falam isso são os fracassados e que não querem viver na conversão, não querem viver os caminhos do reino de Deus e não querem que os outros também não alcancem a salvação. São pedras de tropeço. Quando aquelas pessoas, quando o cego de Jericó clamava Jesus, filho de Davi, muitos quiseram calar o cego, mas ele gritava bem alto. Que você possa fazer como Zaqueu, ter esse encontro verdadeiro com Cristo, se arrepender, se converter, para também que a salvação entre na sua vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês. Eu quero aqui, em nome da coordenação diocesana do Terço dos Homens da Diocese de Santíssima Conceição do Araguaia, agradecer a todas as pessoas envolvidas nesse 7º Congresso Diocesano. A equipe do Terço dos Homens de Floresta do Araguaia, que não mediu esforços para a realização desse congresso. A todas as pessoas que foram tocadas, o qual nós nos dirigimos pedindo patrocínio para que nos ajudasse. Algumas pessoas nos ajudaram com a logística, outras nos ajudaram financeiramente. Meu muito obrigado. Quero aqui agradecer a todas as caravanas que vieram participar do nosso congresso diocesano. São muitas, muitas. Batemos os recordes de número de cidades participantes do nosso congresso. Cidades que nunca participaram do nosso congresso e verdadeiramente vieram, puderam participar, puderam ser tocados pela mão de Deus nesse 7º Congresso Diocesano. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Vieram em paz, eu sei que vieram preenchidos pelo Espírito Santo. Que eu não tenho palavras aqui para agradecer o esforço de cada um de vocês. Teve caravanas que chegou às 3 horas da manhã. Meus irmãos, é a sede de Deus, é a vontade de Deus, é a vontade de ter esse encontro com Cristo que motiva cada um de vocês. E eu sei que a fé de cada um de vocês, assim como a minha, foi reforçada, foi renovada, foi reavivada nesse congresso.
Que você que ainda não participou dos nossos congressos ou dos outros encontros dos textos dos homens que nós temos no nosso estado vizinho do Tocantins, nas nossas outras regiões, que possam viver essa experiência, que possam viver essa experiência maravilhosa, a experiência da oração. Eu falo, tem uma frase que eu gosto muito, que fala assim: se a oração de um homem tem poder, imagina de um exército. E nós somos um exército de oração. Venha você, homem, também fazer parte desse exército. Só a graça de Deus. Peçamos a sua bênção, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.